estamos muito bem. Nós aqui do podcast terapêutico temos o prazer de estar com vocês, aprendendo mais um pouco. Hoje nós vamos mergulhar nesse universo fascinante e descobrir como a psicologia pode nos ajudar a entender e transformar nossa relação com a estética. Discutiremos sobre a beleza, a percepção da beleza, como ela afeta a nossa autoestima. As influências culturais, vocês sabiam que também tem a ver, a nossa ideia estética tem a ver com a nossa influência cultural e social, os padrões de beleza e as implicações psicológicas. Gente, com a participação de Paulinha, nossa psicóloga querida, que já se tornou cativa aqui deste podcast e uma especialista no assunto, que já já ela se apresenta, nós vamos aprender um pouco, explorar como encontrar um equilíbrio saudável entre a busca da beleza e o bem-estar psicológico. Nosso objetivo aqui do podcast é promover uma visão mais ampla e consciente da estética e valorizar a diversidade e a saúde mental. Prepare-se para um programa cheio de dicas, cheio de reflexões importantes de como a estética e a psicologia se entrelaçam em nossas vidas. Bem-vindos. Meu nome é Elisama Brandão, graduando em psicologia, e tenho o prazer de apresentar esse programa com essas meninas maravilhosas, e você é o nosso principal convidado. Vamos nos apresentar, meninas? Tudo bom com vocês? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá? Paulinha, se apresenta, por favor. Diz o seu nome, quanto tempo você trabalha na área, suas especificações gerais. Vamos lá. Sim, eu sou Paula Caroline, eu sou psicóloga formada há 15 anos, né? Atuo atualmente na área clínica e organizacional, né? Sobre o direcionamento aí da TCC, na Cognitiva Comportamental. Tenho MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, né? Eu, independente, seja na clínica, seja na organizacional, adoro estratégias, né? Então, trazendo esse tema aqui, por que não a gente elaborar estratégias significativas, assertivas e funcionais para sermos uma mulher, um homem, né? Sim. Cada vez mais belo e saudável, né? Maravilha. De forma saudável. Maravilha. Apresente-se para nós. Meu nome é Vanessa Regina, sou micropigmentadora, atuando mais de 3 anos aqui no mercado. Hoje em dia, o que eu tenho mais visto nos meus atendimentos é justamente isso. Os clientes buscando cada vez mais ficar bonita, mas ao mesmo tempo saudável psicologicamente, né? Falando. Então, tá tudo unido. Então, sou administradora, né? Então, para você ver, já tem tá tudo casadinho, tudo maravilhoso. E você, moça? Eu sou Luciana dos Santos, sou graduanda em psicologia. O que é preciso fazer para fazer uma limpeza de pele? A limpeza de pele, eu digo que é limpar a casa, né? Então, para todos os serviços faciais, a gente começa com a limpeza de pele. Então, a limpeza de pele, a gente faz a limpeza, a gente limpa, a gente hidrata, deixa toda bonitinha para fazer qualquer outro tipo de serviço depois. Então, tudo que a gente for fazer na limpeza de pele, a gente precisa entender que o pós, ela precisa fazer em casa, né? Sim. Então, a gente faz o que precisa fazer em cabine, em maca, que a gente chama, a gente faz, mas os cuidados depois são essenciais. Então, a gente limpa, mas quem organiza a casa direitinho é a própria pessoa com os cuidados pós, né? E aí, vamos imaginar, Paula, estávamos aqui com um esteticista. Como é que eles podem ajudar clientes que se sentem inseguros com sua aparência? Porque tem duas coisas. Eu posso trabalhar a estética de forma reparadora e de forma realmente que eu trabalhe só a questão da minha imagem. Então, aquele paciente aquele cliente que está com problema na imagem, como é que um esteticista pode ajudar? Primeiro de tudo, um esteticista, ele tem que estar preparado
Sim, emocionalmente, porque ele ali está cuidando de pessoas. sim, verdade. Eu entendo que todo mundo que trabalha com pessoas tem que estar primeiro com a sua casinha organizada. Verdade. Porque uma pessoa que chega no estúdio de beleza, no salão de beleza, uma pessoa que está buscando beleza, ela está levando alguma coisa significativa em Sim. relação à sua autoestima, em relação à sua identidade, Sim, em relação às suas questões pessoais, sim. né, problemas, enfim. Então, ali é um ambiente de zelo e cuidado. Verdade. Então, uma pessoa, quando vai procurar isso, ela tem que receber, como eu costumo dizer, muito amor. Né? Porque não é só um rostinho bonito por fora. Ali nós somos cuidadas também por dentro. Né? O que é o nosso cabelo? O nosso rosto? Então, a sobrancelha. Para a gente, uma sobrancelha, isso faz toda a diferença. Sim. Né? Então, assim, eu entendo que ter esse cuidado, ter esse diferencial é uma coisa muito importante para o profissional e para nós, enquanto clientes. Sim, verdade. Vanessa, quais os principais procedimentos estéticos realizados no momento? Mais procurado no momento é a micropigmentação mesmo, né? A micropigmentação, a gente fala que a gente realça a beleza da pessoa. Então, muitos clientes chegam lá para mim procurando mesmo mexer, muitas vezes assim, na autoestima, mas ela não sabe o que é. E aí, quando a gente, que é profissional, a gente mostra para ela a importância da sobrancelha arrumada, mostra a importância de estar a praticidade do dia a dia, mostrar que ela precisa estar, vamos dizer assim, aparentemente, né, bonita, né, que aquilo vai gerar autoconfiança nela, um bem-estar. Então, isso é benéfico. Então, a gente mostra todas as partes benéficas para ela, né? Muitas das pessoas chegam a dizer, estou com minha autoestima baixa. Quando eu olho, que eu faço a sobrancelha, quando ela se vê no espelho que eu mostro, já teve muitas clientes minhas que choram na maca. Então, assim, a gente percebe que para a gente é pequeno, mas para outra pessoa é fundamental, né? Ter essa autoestima de volta, ter essa confiança, para que ela possa se relacionar até melhor no dia a dia dela. E o interessante, meninas, que nós temos cliente e paciente, né? Que a gente indica muito uma para outra. E tem casos, teve um caso de uma paciente que, quando ela chegou, eu atendo ela há uns 2 anos, e ela tinha depressão, tinha tudo, enfim, várias coisas. E hoje, ela, com autoestima, devido, obviamente, ao processo terapêutico, né? Então, ela está fazendo atividade física, tudo. Encaminhei ela para também se cuidar, ter os autocuidados. Que ótimo. E essa garota tá outra coisa. Tá outra coisa. Hoje em dia, logo no início, ela tinha dificuldade até de eu tirar uma foto. E hoje ela pede para tirar foto. O sorriso já aparece, ela aparecia o sorriso com canto de boca. Hoje ela já abre o sorriso, sabe? Já pergunta. Tá gravando no TikTok, né, Vanessa? Tá no gravando TikTok, tudo. Falando... Aí eu digo, meu Deus, o quanto isso impacta na vida de uma pessoa, né? Verdade. Não só um adolescente, mas como mulher mesmo. A mulher chegar em casa, o marido perceber que tem algo diferente, quanto isso não impacta na vida dela? Eu Os li, filhos. sim, eu li em um artigo científico que diz que cuidar da aparência pode aumentar a sua autoestima, melhorar os seus relacionamentos e tornar seu cotidiano mais feliz. Muito mais. Isso é muito claro. Verdade. Muito claro. Agora, quais são os sinais, Paula, de que um cliente está lidando com problemas emocionais e psicológicos? Vamos aqui. Pode ser para as duas, ok? Sim. Vocês podem responder. Porque a cliente chega, no seu caso, paciente no seu, ela chega e você já detecta. Não, ali tem problemas psicológicos ou emocionais. Como Detecta. Eu acredito que, de imediato,
Vanessa que trabalha com a parte da face, dá para ver a debilidade, né? Existe uma debilidade, ela pode falar melhor, mas o que eu acompanho, né, nesse nosso trabalhar é muito a questão da narrativa, né? Isso. A narrativa está ali, mas sempre sinalizando as dificuldades. No momento que a gente senta ali, né, para se cuidar, a gente compartilha aquilo que está no nosso coração, né? Sim. Então, as narrativas que estão acontecendo no trabalho e no relacionamento, né? A gente vê até na vestimenta. Sim. A forma como a pessoa se veste. Você atender uma pessoa, muitas vezes pessoas que têm condição, né? Por que a pessoa está daquele jeito tão desleixada, tão descuidada, né? Então, comportamento, aparência, sinaliza muita coisa do que nós estamos vivendo. Não do que nós somos, mas do que nós estamos vivendo. Né? O momento o qual nós estamos e como nós estamos. A nossa autoestima. Sim, isso que a Paula falou é muito claro nos meus atendimentos. E a gente até compartilha muitas das vezes essa vivência, né? Eu sempre falo que quando meu cliente chega, eu já detecto de cara. Porque eu detecto primeiro no olhar, na questão do abraço. Quando eu percebo que há o afastamento do abraço, eu já sei que já tem algo ali que está... Então, eu analiso tudo. Eu sou analista mesmo, desde o primeiro Contato, falar, né? do cliente com o telefone. Sim. Aquele que me responde sim, não. Aí eu, tá, entendi. E quando eu chegar, eu vou conversar mais um pouco com essa pessoa para entender o porquê que ela está só me respondendo sim ou não. Porque, normalmente, a gente tem o costume do quê? A gente faz uma pergunta, a gente entra um diálogo. Sim. E quando não há um diálogo, a gente entende que está havendo alguma trava. Que trava é essa? Será que essa trava é somente por conta do que é o jeito dela? Ou será que existe algo mais profundo? Sim. Né? Então, eu detecto logo isso de cara. E aí, quando ela deita na maca, que eu vou puxando ali, tentando um papo, conversando com ela, que ela não me dá muita abertura, eu procuro um ponto de conexão e para entender o que ela realmente precisa. À medida que ela vai conversando, eu vou identificando o que é que está, vamos dizer assim, arranhando nela. Muitas das vezes eu percebo que é simplesmente uma baixa autoestima de uma fala do esposo, saiu contrariada de casa, sabe? Então, a gente consegue, sim, detectar e consegue, sim, na hora do procedimento, gerar uma expectativa muito maior, né? E ela sair de lá muito mais radiante, muito mais atraente, muito mais empoderada, Sim. né? Mas eu entendo que vem muito do profissional quando está com a cliente na mesa mesmo. Maravilha. Vanessa, como lidar com um cliente que tem expectativa irrealista? Irrealista. Eu acredito que as expectativas irrealistas a gente trata no primeiro... Eu sou muito realista. Então, eu sempre Imagine mostro que eu para ela... chego no seu consultório e peço uma sobrancelha. Eu quero uma sobrancelha de 2 dedos, mas que faça aquela volta da Nike. Isso. Eu quero uma coisa bem diferente. Você faz preenchimento? Não faço Não preenchimento. faz preenchimento. Não faço. Eu faço com a parte labial, faço vamos dizer assim, a melhora, Sim. né? Colocando a cor, mostrando Pronto, pra aí ela, eu quero o uniformizando. meu bem rosa claro. Sim. Você já vá fazendo, Já. construindo. Eu chego com essa ideia, porque eu vi aqui uma foto na internet e eu achei Sim. super bonita. Sim. E aí, como é que você Eu trata? mostro logo que a unicidade, ela precisa ser única. E mostro logo para ela, ó, você precisa ser única. Você nasceu com essas, vamos dizer assim, essa moldura de roxo aqui. Eu mostro a cor, né? A cor, eu mostro para ela e vou exemplificando. Entenda que o que fica bonito em você não fica em mim. Sim. E Deus nos fez perfeito. Então, o que a gente pode é realçar. Sim. O que é real, se a gente é válido. Sim. Mas o que não é exagero. Então, eu começo já mostrando para ela o que é realista e a expectativa dela na realidade e a minha expectativa como profissional que eu posso entregar. Porque também, senão, vai ficar
desuniforme. Sim. Não entra na conformidade. E aí a gente sabe que nunca vai atender a expectativa dela. Então, eu mostro a realidade mesmo, desde o início do atendimento até o final. Até mesmo porque essa questão de uma cliente querer atingir a expectativa dela a todo custo, já está falando sobre o que ela está passando e sobre a Isso. personalidade dela. Sim. Isso. Né? Então, essa coisa do exigir, e a pessoa está explicando, e ela não entende. consegue, não quer entender, Isso. tudo bem, é melhor a gente diz, não dá para mim, Isso. então passo. Porque ali está falando sobre alguém que não está legal. Então, a chance da gente, enquanto profissional, trazer um problema é muito grande. né? Até porque a gente nunca vai conseguir atender aquela expectativa mesmo. Nunca. E pode ser que gere um problema depois e ela queira colocar o que era vamos dizer assim, um pensamento negativo que ela tinha, vai querer colocar na gente. Sim. Às vezes as pessoas saem de casa mesmo querendo uma expectativa que não existe, Sim. que a gente não tem condições de dar conta, e se a gente disser, não, dá sim para fazer, ela vai procurar a gente depois, vai dizer, sim, como assim? Você não me disse que daria? Então... Eu assistindo um programa, diz que lá nos Estados Unidos está muito comum das mães levarem as filhas ainda adolescentes em formação de seio, chegam no médico e dizem, eu quero esse padrão. Aí o médico disse assim, eu não consigo, não existe nem esse padrão na natureza, né? Sua filha não está. E aí a mãe sai chateada, vai para outro médico que faz o procedimento, né? Então, era muito legal se todo mundo tivesse a consciência, tanto o médico quanto o paciente, né? Tanto o esteticista quanto o cliente. Tem que ter Essas coisas são muito interessantes, isso que você está falando, porque eu me lembro que quando adolescente, até mesmo essa questão de... Os pais não levavam tão cedo, deixava as crianças serem crianças e os pré-adolescentes serem pré-adolescentes, né? Isso. Então, pintar cabelo, as espinhas, tudo isso para ser tratado... Tinha um tempo. Tinha um tempo. Agora, as crianças estão já entrando na pré-adolescente e já estão indo para remédio, já estão indo para determinadas coisas, né? Então, esse cuidado também tem a parte dos educadores, dos pais, né? Entrarem aí também nesse cuidado. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, como a percepção da beleza influencia a autoidentidade e a autoimagem? Como eu percebo a beleza, esse choque, né? A minha percepção de beleza é uma, a dela é outra, de cada um. Mas como é que isso influencia a minha autoidentidade e a minha própria autoimagem? Como? Influencia da seguinte forma, primeiro que cada um tem sua construção. E a gente, em outro programa, estava falando até sobre conexão. Sim. Se a minha conexão é uma conexão desfavorável, Sim. né, a um padrão funcional de beleza, né? Quando eu falo padrão funcional de beleza, não é um padrão para todas. Sim. É um padrão mental, saudável. Um padrão de saúde. Sim. Então, eu vou conseguir me ver de forma assertiva. Eu vou ter uma verdadeira identidade. Porque qual é a questão da disfuncionalidade da beleza? Eu vejo que está muito ligado à nossa identidade. Sim. Como é que está a nossa identidade? A gente realmente sabe quem a gente é? Ou a gente vive num padrão do outro? Sim. Quando a gente vive num padrão, a gente pode ter essa conexão de excelência. Mas eu nunca vou estar satisfeita. Porque eu estou seguindo um padrão que não vai me suprir, porque eu não estou bem. Agora, se minha identidade ela está alicerçada, eu estou bem mentalmente, Sim. né? E eu vou ter uma autoimagem bem definida. Sim, verdade. Né? Eu vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, eu sou bariátrica, né? Sim. Então, quando eu fiz na minha época, eu era muito jovem. Então, eu queria atingir um padrão de beleza, né? Eu tinha, claro, questões de saúde, mas havia uma expectativa, né? Daí aconteceram outras questões de saúde que me levaram ao reganho de peso. Só que veja só, o que é maturidade, o que é a gente
ter uma identidade, quando eu amadureci e adquiri minha real identidade, aquilo não tem valor, não tem preço que compre a nossa saúde. É verdade. É verdade. Entende? Então, eu vejo muito a autoimagem ligado à nossa questão da identidade. Com certeza. Vanessa, quais são os benefícios dos tratamentos estéticos? A questão da autoestima mesmo, né? Da gente elevar a nossa autoestima, o bem-estar, né? Até a própria saúde mesmo. Eu digo que a nossa saúde está assim, muito ligada à questão do nosso bem-estar, do nosso convívio social e à questão dos nossos pensamentos mesmo. Quando está tudo alinhado, Sim. a gente percebe que a gente tem aí um complemento, né? Não só de estética fora, mas sim dentro. Sim. Porque o que está dentro transparece o que está fora. Sim. E o que está fora transparece o que está dentro. Então, eu acredito que está muito alinhado essa questão da autoestima com o comportamento, com o bem-estar, com pensamentos, com tudo está ligado. Assim. A própria saúde na família, né? Até Se a você própria está bem, saúde. Isso. melhora no relacionamento dentro de casa, com o esposo, com os filhos, Isso. no trabalho. Verdade. A autoestima, Isso. você começa a melhorar em resultado porque você está bem. Sim. Né? A autoestima é um Resultado. negócio muito importante. É importante. Nós temos agora a pergunta do ouvinte. Nesse momento, é o ouvinte que tem a chance de participar conosco do nosso podcast. Vamos ouvir. Helena, sou de meia idade e quero fazer sim tratamentos estéticos. Mas o que fazer quando um cliente expressa insatisfação com o tratamento? A depender do tratamento que for feito, ele é irreversível o resultado. Então, aí é que consiste a minha pergunta. O que fazer quando esse cliente expressa insatisfação? Muito obrigada. Insatisfação, né? O cliente insatisfeito. A primeira coisa que eu faço é escutar. Se eu escuto, eu mostro para ele que ele é importante, sim, para mim, né? Então, eu mostro para ele que ele é importante para mim, mas que a minha opinião, para o que eu tenho a respeito como profissional, também é importante. Então, eu mostro para ele que, a depender da insatisfação dele, eu procuro entender qual é a insatisfação, trato aquela insatisfação ali naquele momento. Sim. E pode ser que, a depender do nível de conversa, eu sempre mantenho ele, vamos dizer assim, o mais tranquilo possível, para que ele entenda o que eu como profissional, tenho propriedade de estar falando para ele, né? E até mostrar para ele que aquele momento ele pode estar insatisfeito por alguma coisa, mas não é o que vai determinar o final. Sim. Então, eu gosto muito disso, de mostrar para o meu cliente que ele precisa ser ouvido, sim, mas ele precisa também me escutar como profissional, porque eu tenho propriedade do que eu falo, do que eu estudei, que eu passei anos estudando, né? Então, todas as vivências que eu tenho em cabine, o que dá certo e o que não dá, eu consigo identificar e mostrar para ele que ele é importante. Maravilha. E o que você considera importante como profissional? Ser humano. Né? A questão do ser humano, de ouvir, de falar na hora certa, expressar, né, de forma correta, porque as nossas emoções falam muito. Sim. Né? Então, o meu cliente, ele entende quando eu não sei do que eu estou falando, do que eu sei do que eu estou falando, a minha alegria por ele estar ali, né? E também ele identifica quando a pessoa não quer ser atendida. Sim. Né? Porque muitas das vezes eu já cheguei em vários lugares e eu olhei assim, bom, eu não estou querendo, ou a pessoa não está querendo me atender, ou ela está triste em casa e está me mostrando isso. Sim, então, eu gosto de
mostrar para ele a questão do escutar mesmo, da empatia, do relacionamento, até como eu falo, como eu sou administradora, então eu entendo do que é antes, o durante e o pós. O pós é muito mais importante, que é hoje o que fideliza os meus clientes. O pós-venda, né, o pós-atendimento é o que me gera mais fidelização e o que os meus clientes sempre retornam. Maravilha. Uma pergunta aqui, Paula. Quais são os efeitos da gente estar vivendo nessa sociedade obcecada por padrão e aparência? Os efeitos são catastróficos. Não é verdade? São catastróficos. Porque não existe nada perfeito. Sim. Nós não nascemos perfeitos, nós não somos perfeitos. Mas a nós, o tempo todo, estamos criando expectativas em cima do outro, em cima de situações. Sim, verdade. Sendo que a gente só pode mudar a nós, não ao outro. E aí a gente está querendo mudar e mudar coisas que muitas vezes são irreversíveis. Sim. Então, em virtude de um padrão. Então, é aquela questão. Por que eu falo que é catastrófico? Porque eu estou querendo seguir um padrão que não é o certo, porque não existe certo e errado, né? E estou me tornando uma outra pessoa, que não era o que eu vim para ser. Sim. Então, quando vai para o consultório, essa que é a grande questão. Volta, volta, volta. Quem você nasceu para ser? Aí a gente tem 2 trabalhos. A pessoa vem, descobre a sua essência. Quando ela descobre a sua essência, ela diz o que foi que eu fiz. É verdade. Muito verdade. O que foi que eu fiz e agora? Aí vem esse outro trabalho, né? De entender, bom, eu preciso me aceitar porque eu tenho que pagar é a lei da semeadura, né? Sim. Então, eu tenho que ter maturidade para isso. Verdade. Então, essa que é a questão. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que entender realmente o que é que a gente quer. A gente tem que ser assertivo, né? E não agir na impulsividade, porque tem coisas que não tem volta. Criar caminhos sem volta, quando a gente se vê em situações onde a gente pode estar criando esse tipo de caminho, inclusive a hora que a gente tem que pedir ajuda. É verdade. Eu acredito que tratamentos mais invasivos, não, Isso. né, mas invasivos, deveria ser obrigatório a pessoa ter um acompanhamento psicológico. Durante e depois. Entendeu? Com termo e tudo assinado. Sim. Porque a pessoa precisa entender o que ela está fazendo, ela precisa ter exemplos, ela precisa saber. É uma decisão muito importante, decisão de vida. Como é que você nasce assim E você quer ficar e você assim. quer ficar assim, assado? Então, né, eu nasço assim, boto um monte. Beleza, mas e se não der certo? E quantas cirurgias você não sabe se você tem problema de queloide até? E você vê, outro dia eu vi uma artista toda de tanta plástica, sabe? Era o que ela queria, lógico que não, se tornou mutilada. Aí você pergunta para a pessoa diz, não, mas está tudo certo, era o que eu queria, porque é bonito assim. Claro que não, gente. Isso. Claro que não. Não, claro que não. Com certeza, essa pessoa, quando a gente vai trabalhar a essência dela, ela diria, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria feito isso. Verdade. Né? Porque eu sou linda, bela e maravilhosa. Eu digo sempre para ela, hoje, né? Depois de tudo, eu digo, tem gordinha mais linda do que eu? Não tem. É uma identidade muito bem mimada, né? E a gente não... E a pessoa chega para mim e diz, querer mudar alguma coisa em mim, diz, não, gente, calma aí, não passou nem primeiro no meu pensamento. Como é que você vai querer mudar, né? E isso, até os tratamentos invasivos e não invasivos, tá? Porque a micropigmentação, queira ou não queira, dura 2 anos na pele da pessoa. Então, se eu faço um resultado que a pessoa pede um exagero, Sim. no momento ela vai estar tranquila. Mas E depois? E a Vanessa, inclusive, me conquistou por isso. Porque ela, antes, né, ela dizia, vamos fazer, amiga, vamos fazer. Eu digo, amiga, se você insistir em eu fazer, não é, né? Isso. Eu não vou nunca para você, eu vou para outro esteticista. Porque eu tenho o meu tempo, né?
E ela, não, jamais, amiga. Ela cuida de mim, aí coloca na cor que eu quero, do jeito que... Isso é respeito, isso é Isso, trabalhar a gente precisa pelo ser humano. respeitar o ser humano. Entende? É a sinceridade, é saber até onde eu posso ir. Até onde eu, Paula, posso ir. Nessa, ela já me conquistou, ela já bota umas renazinhas mais ousadas. Mas Porque tudo aos poucos aos e com poucos, aceitação, isso. sem ser doentio. E Isso. sem né? ser doentio. Isso. E, naturalmente, a gente termina influenciando até outras pessoas, né? Então, amigos hoje que já vão para ela, enfim, toda essa troca que a gente tem em virtude disso. Verdade, perfeito, Lu. Vanessa, o que você mais gosta e o que você menos gosta na sua profissão? Gente, pessoas é o que eu mais gosto, né? Além das minhas mãos, os procedimentos que eu faço, porque eu não sei fazer nada sem ter muita segurança. Sim. Então, tudo que eu faço hoje é porque eu tenho muita segurança no que eu estou fazendo. Então, o que eu mais gosto é lidar mesmo com pessoas, né? Saber que eu posso ser um agente de transformação na vida dela. Porque não é somente uma sobrancelha, não é somente fazer algo na pele dela, mas é o que vai causar para ela depois, né? E mostrar a questão do autocuidado, da autoestima, porque a gente não pode ter uma autoestima desregulada, mas a gente precisa de autoestima como mulher. Sim. Mulher sem autoestima, gente, não tem, vamos dizer assim, que a gente não tem resultado. Não tem. E mulher trabalha com resultado, seja ela desde o levantar da cama, arrumar a cama, até a hora de dormir, fazer a comida, né? Cuidar dos filhos, cuidar da própria profissão. Com autoestima fica mais Com fácil. autoestima fica mais fácil. É, Então, isso para mim é prazeroso demais, né? E a parte negativa eu acredito ainda que é o cansaço, Sim. sabe? Da gente vencer. Muitas das vezes a gente é vencida pelo cansaço, não pela gente, mas pelo que o mundo está proporcionando, Sim. sabe? O mundo está proporcionando uma beleza assim que é estrondante. E aí a gente diz assim, poxa, não tem necessidade disso. Sim. E você ir contra essa realidade é difícil. É difícil. É difícil. Né? Então, eu acredito que esse é o lado negativo da maior parte, né, das pessoas que trabalham com a área da beleza, né? Mas fora isso, é tudo maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que é bom dura pouco. E, infelizmente, o nosso papo vai terminando por aqui. E eu preciso que Paula me responda apenas isso. Fale-nos um pouco sobre a objetificação. Em que sentido? Promoção de padrões de belezas que reduzem as pessoas a mero objeto. Fale um pouquinho sobre isso. Eu entendo que isso está ligado à própria pessoa, como a gente estava falando, é autoestima. Sim. Quando aparecem pessoas, né, seres humanos, procurando ajuda em relação a isso, automaticamente mostra em que momento ela está. Assim, pequena. O quanto ela está sendo humilhada, o quanto ela está sendo excluída, o quanto ela se sente rejeitada. E daí vem uma história de coisas na vida dela. E isso eu não estou falando somente de pessoas feias, Sim. disfuncionais. Às vezes nós encontramos pessoas extremamente belas e dentro dos padrões, mas com todas essas características. Sim. E tá assim de gente. Tá. Inclusive, são essas pessoas que a gente olha muitas vezes sorrindo e está passando por um grau seríssimo de depressão. Sim, é verdade. São aquelas pessoas que do nada dizem, o quê? Infartou? Como assim? Tá aí. Então, eu acho que essa questão do se objetivar, né? Tá muito ligado a gente se permitir em relação a isso, a gente engolir as nossas emoções a tal ponto que a gente se permite ser diminuído, humilhado, se sente rejeitado em relação a tudo, a todos e ao mundo. Então, é mais do que a hora de aceitar ajuda, né, e buscar
profissionais aí para fazer esse resgate aí. Maravilha, gente. Do fundo do nosso coração, a gente espera ter ajudado vocês, porque esse programa ajuda muito. Diga sim para você. Permita-se ser a sua melhor versão. Ouça. Permita-se ser a sua melhor versão. Ame-se mais. Permita-se ser você e não uma cópia. É assim que nós encerramos o nosso programa de hoje. Curta, compartilhe, deixe o like, a gente não pede nada. Só isso, a gente entrega tanto. Não é verdade? Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.